E aí você fala muito do letramento, né? Nosso mundo aqui, né? Trazendo um pouquinho de novo do Martech, né? Ele vem muito... Igual você passou por e-commerce, passou por digital, né? Vem transformando. E aí necessita, né? De um processo de letramento, que é o que a gente está tentando fazer, inclusive, com esse, né? Com esse podcast. Que dica que você dá, né? Nessa jornada de trazer isso como uma cultura? Como é que eu trago, né, esse processo de quase de fazer ser um evangelista num tema que às vezes não consegue ser bem interpretado porque é uma sopa de letrinhas? Como é que você faz? É os 10 minutos pedindo numa reunião para apresentar o tema? Ou é no corpo a corpo, fazendo, né? Como é que você instruiria alguém que precisa levar o tema, letrar o tema Martech para dentro de uma grande ou média corporação? Eu acho que tá sempre na órbita do indivíduo que você precisa letrar, né? Aquele corpo celeste lá, ele está rotacionando em algum lugar. E ao redor dele tem uma órbita. Nessa órbita... Bom, antes de tudo, é entender o interesse daquela pessoa naquela posição, porque ele é um ser humano naquela cadeira com determinados KPIs, objetivos, limites de atuação e tudo mais. Então, essa clareza objetiva tem que ter. Disso aqui, eu acho que tem um papel de quem leva o letramento, que você tem que dedicar seu tempo para fazer isso, assim. Eu falava muito, mas você entre o tá afim em fazer, tem uma distância para mim, que tá no Outlook, que é quanto tempo você dedica a fazer cada coisa. Então, se você não tem lá predisposto, você bota lá, tem uma reunião de staff toda semana. Tenho. Então, você tem que reservar também um horário de letramento toda semana para ensinar o Bruno alguma coisa, certo? Uhum. Se você não reservar, vai comer. Então, para mim, isso faz parte do método, que é share de tempo mesmo. Assim. Quanto share de tempo você despende para isso? E tem que ter uma visão de as easy to be, inclusive para isso, né? Que você fala assim, olha, eu olhando o meu Outlook hoje, eu estou despendendo quanto tempo de fazer letramento para quem eu preciso? 1 hora da minha semana. É suficiente? Não é suficiente. Eu vou precisar fazer 10 horas por semana durante a vida inteira? Não, mas durante um período vai. Então, durante um período, você tem que se dispor lá, reservar uma parte do teu tempo e organizar para estar no corpo a corpo ali, né? Porque o corpo a corpo não é só o corpo a corpo, você tem que preparar aquele corpo a corpo, você tem que pensar que conteúdo você vai levar, você tem que pensar, você vai levar uma pessoa para fazer... então, faz o seguinte, vamos lá no Itaú, lá ver como é que os caras fazem, vamos lá na Meta, ver como é que isso funciona. Esse é um tempo que você despende para agendar, para estar lá, para orientar, blá, blá, blá. Então, o tempo é uma coisa. A outra é ter clareza do que é necessário para aquela pessoa entender em que regime de tempo. Então, assim, eu dependo muito de você para tomar decisões orçamentais aqui. Você precisa entender que mídia é mensurado não pelo last click. Tem outras coisas que dá para você aprender depois, técnicas também sobre tagueamento, pode ser. Mas sobre mensuração, não. Sobre mensuração, eu preciso que você aprenda em 1 mês. Você precisa aprender a lógica que... Por que olhar o last click é limitante hoje pra gente? E se dedicar, que aquele é o assunto que tem que te letrar. Uhum. Porque nós temos uma decisão aqui que nós precisamos passar a tomar diferente. Então, preciso contar com você com isso. E a outra coisa para mim é sobre estilo e modelo de comunicação. Porque cada um também aprende de um jeito. Tem gente que se você botar um fluxograma na tela, o cara entende tudo. Tem gente que se você levar uma caneta e construir na parede em branco, também entende tudo. Agora, quando você inverte, talvez não funciona. Então, né, cada um tem o seu estilo de entendimento. E aí, nessa órbita que esse ser humano tem muita gente que te conhece, né? Então, quanto mais gente ao seu redor que te conhecer e puder me dar dica de como eu me dialogo melhor com você, melhor, né? Então, eu já ouvi essa frase essa pessoa entende por fluxograma, veio depois de uma sessão que foi muito ruim de tentar fazer letramento. Aí uma pessoa que era da equipe deste stakeholder me chamou e falou assim, cara, bota um fluxograma que ele vai entender tudo. Ou seja, não é responsabilidade, né? Porque muitas vezes quando a gente está tentando apresentar ou explicar algum tema, a gente às vezes fica até meio nervoso. Cara, mas eu expliquei, dei todo o beabá ali, as pessoas ainda não conseguiram entender. Mas é uma responsabilidade ainda de quem está explicando de justamente entender a capacidade ou, né? Como que cada um adquire conhecimento. Essa é a diferença de ensinar um adulto e uma criança, né? Agora tem mudado muito, mas assim, criança normalmente, nós todos fomos para a escola, os nossos 40 coleguinhas aprendiam do mesmo jeito a mesma coisa, certo? O adulto ele não aprende assim. Então, pelo menos quando eu fui começar a dar aula para adultos em faculdade, eu aprendi isso numa formação de professor, que assim, adulto não aprende dessa forma. Adulto ele precisa entender que ele tem uma possibilidade de co-criar alguma coisa com você. Ele precisa entrar na tua linha de pensamento e cada um tem um estilo de comunicação e aprendizado.
E tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada de ensino também, que é o letramento ele vem antes da coparticipação. Então, assim, o objetivo final é coautorar alguma coisa, certo? Coautorar um plano, coautorar uma visão, coautorar um roadmap, coautorar um fluxograma, qualquer coisa. Mas para te chamar para coautorar, antes eu preciso te dar as ferramentas. Senão você vai entrar para coautorar comigo numa posição ruim, né? Você vai entrar numa posição de não entendimento da tua ignorância, e aí você pode achar que eu tô querendo te expor, você pode achar que eu tô querendo fazer isso para te ferrar. Né? Porque, né, um cara de alto poder, quando ele entra num exercício, ele não pode ser tão... demonstrar essa fraqueza, né? Ele não pode ser tão ausente, né? Ele precisa participar. Pô, senão... E nem o cara... É que o cara do alto poder, ele tem isso além a mais. Mas, pô, se eu te chamar pra exercer alguma coisa junto comigo e coautorar, se você não tiver condições para... Você vai se sentir mal. Não vai se sentir mal? Você não vai... E aí, ao invés de a gente criar uma relação de intimidade, nós vamos criar uma relação de afastamento. De afastamento.